Precisa mesmo, né? Agora a gente vai falar aí sobre um problema bem desagradável que muita gente sofre, são as varizes. Para ajudar a gente a entender isso e tirar as nossas e as suas dúvidas aí de casa, a gente está recebendo aqui hoje o cirurgião vascular, o Dr. Tiago Pelizer. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elisandro. Boa tarde a todos. Acho que para a gente começar, vamos explicar o que são as varizes. Bom, as varizes são veias que se tornaram dilatadas, tortuosas e alongadas e que tiveram uma alteração da sua função. Elas fazem parte de um grupo de patologias chamado de doença venosa crônica, que englobam desde os vasinhos fininhos na pele, que são as telangiectasias, as varicosidades, até quadros mais complicados com veias mais grossas, dilatadas, associadas à inflamação e, em última instância, feridas nas pernas de difícil cicatrização. Entendi. Produção, a gente tem algumas fotos de varizes, algumas imagens que a gente pode ir mostrando, talvez para a gente ir entendendo. Aí são varizes, isso são varizes, então, doutor? Isso, essas são as telangiectasias, que são esses vasinhos que a gente enxerga na pele superficiais. E pode acontecer, aí é uma perna masculina. Sim. Homens e mulheres podem ter. Elas podem acontecer em homens ou mulheres, tem uma tendência maior de ocorrer em mulheres por conta da questão hormonal e das gestações, é muito mais frequente nelas. Entendi. Tem uma idade que costuma acontecer mais? Como é que Pois é, as varizes, elas ao longo do envelhecimento, elas vão cada vez piorando. Para você ter uma ideia, a incidência de varizes na infância gira em torno de menos de 1%. E conforme a gente vai envelhecendo, ele pode chegar a índices de 70% em idosos com mais de 70 anos. Entendi. E tem uma causa para isso, doutor? O que ocasiona? A gente considera as varizes, Elisandra, um problema multifatorial. Ou seja, diversos fatores aumentam ou diminuem a chance das varizes acontecerem. Mas o principal fator de todos é predisposição genética. É o indivíduo nascer com uma tendência genética de ter a parede da veia mais frágil, e essa veia vai se dilatando ao longo da vida. Outros fatores também são importantes, como a idade, que eu acabei de comentar, que conforme a gente envelhece tende a piorar. Sim. Existe também a questão da obesidade, do sedentarismo, que contribuem para o aparecimento das varizes. E, por fim, a questão do estilo de vida. Indivíduos que trabalham em pé o dia todo têm uma tendência a sobrecarregar mais as veias e daí aparecer mais varizes ao longo da vida. Entendi. Que desconforto isso causa? É só uma questão estética, doutor? Que problema traz isso? Os sintomas podem ir desde uma questão apenas estética, para casos mais iniciais, o paciente não tem queixa nenhuma, além do desconforto de tê-las aparentes, mas conforme o quadro vai se agravando, o paciente apresentar inchaços, edema, desconfortos, coceiras, dores, ardências e, por fim, até inflamações mais importantes como feridas nas pernas. Nossa, e como é que se trata isso? Os tratamentos dependem basicamente do tipo de veia que está sendo afetada. Então, para pacientes que têm apenas os vasinhos, as varicosidades, Elisandra, os tratamentos que a gente faz é através de escleroterapia, onde a gente injeta um tipo de medicamento que vai secar essas varicosidades do paciente. Essas varicoses são as mais fininhas daí, então? Exatamente, são essas finas. Hoje em dia a gente dispõe de alguns tratamentos com disparo de raio laser para secar os vasinhos na pele. Esse laser daí não precisa injetar, então por fora mesmo. Isso, na verdade, você pode fazer o tratamento isolado, só com laser, para quem tem vasinhos no rosto, ou para aqueles pacientes que têm fobia de agulha. Sim. Ou fazer a terapia combinada junto com os medicamentos, com os remédios injetáveis, para que nessa terapia combinada a gente tenha uma eficácia maior do tratamento. Entendi. E que caso que chega a ser necessário a cirurgia? A gente ouve cirurgias, né? Então, em que momento da varize ele vai precisar fazer a cirurgia? Conforme as veias vão piorando e as varizes vão ficando mais evidentes, mais grossas, elas vão afetando o sistema venoso superficial como um todo, dando refluxo de safena e fazendo com que o paciente tenha sintomas mais evidentes, como a dor, o cansaço, o peso, o inchaço. E esse tipo de procedimento, ele pode ser feito tratamento cirúrgico isolado ou associado com, hoje em dia, técnicas minimamente invasivas. E o que seriam essas técnicas? Essas técnicas são ferramentas que os cirurgiões vasculares têm atualmente, que têm o objetivo de diminuir o tempo de recuperação pós-operatória, ou seja, o paciente opera e em um período mais curto de tempo ele já está de volta
para realizar suas atividades cotidianas, o trabalho, enfim. Essas técnicas fazem com que a gente atinja um resultado estético mais satisfatório no final e a gente consiga ampliar o número de pacientes e veias que podem ser tratadas. Essas técnicas podem ser através de cirurgias endovasculares, onde a gente coloca um catéter específico dentro da veia e esse catéter faz a cauterização da veia por dentro. E o organismo a gente consegue secar a veia para o organismo conseguir reabsorver e ela desaparecer. Outra alternativa é o tratamento com espuma, a técnica da espuma, que a gente pega um líquido chamado polidocanol, a gente mistura ele com um gás, seja ar ambiente ou seja gás carbônico, e através dessa mistura com agitação a gente produz uma espuma que injeta dentro de uma veia, a veia ser tratada. Esse tratamento ele é muito bom porque o paciente não precisa fazer repouso pós-procedimento, então os pacientes que submetem a técnica da espuma no dia seguinte podem estar trabalhando normalmente. É no consultório mesmo que faz a aplicação? É feito no consultório mesmo, com anestesia, na verdade às vezes sem anestesia mesmo. No dia seguinte o paciente às vezes sente um leve desconforto, mas nada que lhe impede de poder fazer as suas atividades durante o dia. E o que acontece com essa espuma no nosso corpo daí? Essa espuma vai fazer um processo inflamatório na parede da veia, e que através desse processo inflamatório essa veia vai secando. Ela é uma técnica excelente para pacientes que tenham casos mais complicados, então varizes com feridas nas pernas, com inflamações grandes, com fibrose ou linfedema. Ou que realmente não possam ser submetidos a tratamentos cirúrgicos, seja por complicações cardíacas ou pacientes anticoagulados que de outra forma não poderiam ser operados. Entendi. A gente está vendo algumas imagens dos tratamentos, doutor. Essa daí qual é a técnica? Do laser? Essa aí é do laser endovascular. E aí, e essa? Esse aí são as imagens de um tratamento com laser transdérmico, que a gente seca aqueles vasinhos finos da pele, as telangiectasias, com esse dispositivo. Olha só. Esse aí, a imagem mostra a gente fazendo a mistura do gás com o líquido para produzir a espuma que vai ser injetada na veia a ser tratada. Esse aí é um exemplo de microcirurgia, que dependendo da extensão do problema, a gente pode fazer o procedimento ambulatorial com anestesia local ou eventualmente, se for mais extenso, em centro cirúrgico com anestesia regional, a RAC ou a peridural. Essa aí é uma imagem que mostra como que funciona o laser endovascular, ou seja, nas imagens da esquerda dá para ver o catéter sendo inserido, o laser sendo disparado e no final a veia fibrosada que vai ser reabsorvida pelo organismo. Então imagino que o melhor é procurar um tratamento na fase mais fininha mesmo, né? Quanto antes o paciente procurar assistência médica, procurar o cirurgião vascular ou angiologista, mais cedo a gente consegue passar as orientações para preveni-las, seja em relação ao tratamento, de como resolver elas, ou seja, de métodos para diminuir a progressão desse problema ao longo da vida. Entendi. Ó, a Mari aqui, ó, Mari do bairro Líder aqui de Chapecó, obrigada pelo carinho, viu, Mari? Ela disse que fez cirurgia de varizes há mais de 15 anos já e ela tem varicose agora. O que fazer? Exercício, massagem ajudam? Ela está com 45 anos. Depois que as varicosidades aparecem, o único tratamento para tirá-las é secando, seja de método convencional com medicamentos, seja do laser, como eu comentei. Mas o estilo de vida saudável é bastante importante. Então, ela evitar a obesidade, praticar atividade física, ou seja, não ser sedentária, são fatores que vão ajudar para minimizar a progressão do problema. Tá bom. A Ivanilde aqui de Xaxim, ela está pedindo o que ela pode tomar, de repente, para acalmar a dor na varize da panturrilha. Pois é, dependendo, os tipos de remédio, na verdade, tem várias opções de medicamentos, tá? Esses medicamentos são do tipo, são de uma classificação chamada flebotônicos, eles aumentam o tônus da parede das veias e diminuem a inflamação que as veias produzem. Na verdade, vai depender do tipo de varizes que ela tem, se é muito grande, se não tem, se tem refluxo, porque às vezes os medicamentos são suficientes, mas se for um quadro mais avançado, a gente tem que associar meias elásticas e algumas outras medidas para minimizar o problema. Essa telespectadora disse que a mãe dela já operou 3 vezes, pode operar de novo? Na verdade, pode, não existe um número máximo de cirurgias a serem feitas, mas é importante tentar fazer o máximo possível de reduzir os fatores que causam elas, porque conforme a gente vai fazendo muitas cirurgias repetidas, aumenta a chance de complicações como linfedema, que é um tipo de inchaço
que é irreversível, tem que cuidar com isso. Entendi. A Alessandra do acesso ao aeroporto aqui de Chapecó, ela pede se as varicoses podem se espalhar para os pés, ela está com o pé preto já. Sim, elas, na verdade, não só podem, como geralmente estão presentes nos pés. São muito frequentes no membro inferior todo, então o pé também é uma área afetada. Pode acontecer. Fiz cirurgia de varizes há 15 dias. Quando passo o creme, sinto partes duras e dói. Isso é normal? É extremamente normal. Os pacientes no pós-operatório recente sentem vários carocinhos embaixo da pele, e isso é por inflamação causada pela cirurgia. Ele costuma demorar algumas semanas, um mês e pouco, mas é extremamente normal, não se preocupe. A mãe da Carol está com 54 anos, fez uma vez para secar as varizes e acabou voltando. Agora ela quer saber então se que são mais grossas, né? O que fazer para acabar com a ardência e o desconforto? Tem que ver o tamanho do problema das varizes que ela tem com o angiologista ou cirurgião vascular e definir em conjunto pelo tipo de variz se vai valer a pena fazer algum tipo de cirurgia, se vale a pena, no caso dela, fazer técnica da espuma ou mesmo laser, depende de cada caso. A Mari do bairro Paraíso, ela disse que ela fez ecodoppler, né? A veia de safena ali, isso, dela quer a veia de safena comprometida, ela quer saber se é só com cirurgia para resolver. Bom, a veia com refluxo, se vai precisar operar ou não, vai depender do tamanho dela e do tipo de sintoma que ela tem. Se ela tiver a veia, além do refluxo, ela for dilatada ou tortuosa, é provável que precise de cirurgia sim. Mas se ela for de diâmetros pequenos, só a presença do refluxo por si só não justifica a cirurgia. Ela precisa ter mais algumas coisas a mais que possam justificar o procedimento. Entendi. A Irene e várias outras telespectadoras aqui querem saber de pomada ou gel, alguma coisa que dê para passar para melhorar um pouco esse cansaço, essa dor, desconforto, enfim. Existem vários medicamentos tópicos que podem ser usados. Que vai depender do tipo de pele, se é uma pele mais ressecada, se é uma pele mais oleosa, que a gente pode optar. A Marisa do São Cristóvão, faz 7 meses que fiz a cirurgia de varizes, tirei essa fena porque estava com refluxo nas minhas pernas. Continua doendo até mesmo quando toco nela. Eu fico mais tempo em pé. Isso é normal ou demora mais tempo para voltar ao normal? Ela está com 54 anos. 7 meses de pós-operatório é um tempinho um pouquinho maior. Vale a pena ela conversar com o médico assistente dela para ver exatamente se não tem alguma outra veia com refluxo, se ela tem alguma variz ainda residual ou eventualmente se ela não está tendo uma sobrecarga no dia a dia no trabalho, se fica muito tempo em pé ou não e tudo mais. A Josemara aqui do bairro Universitário tem uma dúvida que eu acho que é da maioria da mulherada também. Depois que faz a cirurgia, pode usar salto? Pois é, salto ele pode ser usado sim, mas o ideal é que sempre use um salto baixo. Entre 3 a 5 centímetros seria a altura ideal. Partir para saltos muito altos, 8, 10, por aí, realmente não é bem-vindo, porque isso interfere no movimento do tornozelo e faz com que a panturrilha não trabalhe como deveria, o sangue tende a ficar concentrado na perna. Perfeito. Esse é o Dr. Thiago Pelizer, que nos atendeu aqui hoje sobre varizes, então, cirurgião vascular. Temos algumas outras perguntas, mas não vai dar tempo de falar com todo mundo aqui hoje. Doutor, muito obrigada pela nossa conversa aqui, pelas informações, viu? Foi um prazer. Imagina, boa tarde.